Boa tarde para todos nós. Eu vou ler um bilhetinho aqui que foi assinado por um espírito amigo. Tava aqui conversando com o Miguel. Espírito amigo era o pseudônimo que Joana de Ângeles usava quando ajudou o Kardec a escrever o Evangelho, se eu não me engano. Mas que não se perca por isso. Sisters and brothers from every land, we are many peoples, yet one family. Let our differences be gifts, not barriers. Vá à casa espírita, pois é quando você mais precisa. Quando estiver feliz, vá à casa espírita, pois é nesse dia que a casa espírita precisa do seu coração alegre. Eu convido a todos para que fechamos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecidos por aqui estarmos, por este momento, por este encontro com os mentores amigos, pela oportunidade de ouvirmos o recado que o nosso irmão Miguel irá nos passar. Vamos agradecer por tudo isto. Vamos agradecer até por aquilo que não deu bem como gostaríamos, mas que também se fazia necessário para o nosso crescimento. Vamos pedir que os mentores amigos nos auxiliem, nos ajude, limpando nossos pensamentos para que possamos nós absorver esse recado que vamos ouvir nesse instante. Vamos dar o trabalho por aberto, desejando para todos nós harmonia e luz. Que assim seja. Que assim seja. Com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Depois da prece do irmão Denizar, nós já estamos harmonizados com o plano espiritual que nos protege, que nos atrai, né, para um sentimento transcendental de que a vida vai além dos nossos problemas físicos, que aqui estamos enfrentando não por acaso, e lembrarmos também que a vida é boa e que estamos numa doutrina de consolo, que Jesus sabe e amorosamente a vida continua além do corpo. Nada se perde no amor do Pai. Então a consciência jamais se apaga. Jamais, Chico. O espírito prossegue. No plano espiritual, através da materialização de nossas ideias, de nossas orações, de nossas inspirações, para que Take nós and eat. possamos This is my body given for you. Do this in remembrance of me. que a vida nos propõe, And this cup is the new covenant in my também blood poured out. né, da matéria encarnada, né? Porque aprendemos aos poucos as várias dimensões que a vida tem, infinitas, e que tudo é vida. E é claro que, né, sempre a gente fica um pouco preocupado com a mensagem que nós vamos transmitir, sempre num compromisso muito sério de falar sobre uma doutrina tão importante para os dias atuais. Mas à medida que as orações nos ajudam e que a vida e a experiência que nós temos em contato com o Espiritismo se faz presente quando a palavra começa a nascer do nosso coração e da nossa mente, nós vemos, né, o quanto de alegria podemos ter e serenidade em acreditarmos na imortalidade da alma. E temos essa certeza absoluta de que o Espiritismo não é ilusão, e não é uma doutrina infantil, como os filósofos materialistas e Sisters and brothers from every land, we are many peoples, yet one family. Let our differences be gifts, not Peace be with you, barriers. Thomas. Look at my hands and my side. Do not disbelieve, but believe, my Lord. Servem como até argumento de reflexão para o Espiritismo, porque de infantil não tem nada o Espiritismo. Pelo contrário, My Father has fashioned many homes in the vast heavens. As you see these worlds, know that they too are filled with life and aflições, os problemas da lei de causa e efeito que nós enfrentamos, né, e que a gente pode citar alguns exemplos
fáceis de ver, né? E que acham que tudo isso é uma explicação simplória, não apresentam outra solução para essas angústias, né? Não apresentam outra saída, simplesmente colocam mais dúvida no coração das pessoas. E nós entendemos então, quando foi colocado em análise o trabalho do Chico Xavier, no início das suas psicografias por negacionistas, de que não era possível uma única mente criar obras tão maravilhosas, né? E que mesmo que se o Espiritismo não existisse, ou a figura de Jesus Cristo não existisse, né? A mente humana não poderia criá-lo do nada. Não é uma ilusão a continuidade da vida. Não é uma ilusão a lei de progresso, que é o nosso tema que nós vamos falar, né? E explicando, portanto, algumas das nossas necessidades de termos fé. E vemos com amor e com uma certa apreensão, é claro, porque é natural, nossos familiares, amigos e uma humanidade descrente na vida espiritual, infelizmente. Nós vemos, né, que neste momento onde nós estamos enfrentando a turbulência da mudança, porque a mudança, todo mundo que sabe, que tem consciência de casa, por exemplo, né, ela dá trabalho. Até você chegar num outro lugar, num outro espaço e se organizar, seja ela qual for, seja ela, né, para melhor ou às vezes aparentemente, não é? Aparentemente, exteriormente, para uma condição mais difícil, como acontece às vezes no fato de que nós não controlamos as variáveis da matéria, numa tempestade, na enchente. A vida continua além do corpo. Nada se perde no amor do Pai. Então a consciência jamais se apaga mais, Chico. Tudo aquilo o espírito que nos prossegue. Influencia as decisões e todas as coisas que nós temos no compromisso, né, reencarnatório a passar, quando esquecemos. Take and eat. Né, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. And this cup is the new covenant in my blood poured out. Perto sabe como as crianças são maravilhosas, inocentes, não é? E imaginar que elas têm também o seu passado anterior e que elas vão amadurecendo pela bondade de Deus para um progresso também reencarnatório, espiritual e infinito, se tira muita lição de sabedoria disso. Então, eu fiquei pensando justamente, para começar, que não é possível viver em paz se não tivermos a crença raciocinada em Deus. Se não pensarmos em Deus com inteligência e humildade, né? Humildade. Porque para aceitarmos causas anteriores das aflições, precisa humildade. Então, o progresso que nós vamos observando nos parece muitas vezes inatingível, porque nós trabalhamos. Conseguimos, não é, uma certa independência. Os jovens se encontram no mercado de trabalho, encontram as suas relações, faz família ou não, mas enfim, não é? Para depois vermos as nossas forças enfraquecerem e terminar no túmulo, né? Se isso numa vida relativamente, né, longeva. Look at my hands acontece and my muito, side. Né, Do not disbelieve, but believe, my Lord. Em várias fases. Que progresso nós teríamos tirado, né, desta necessidade de reencarnarmos para sofrer. My Father has fashioned many homes in the vast heavens. As you see these worlds, know that they too are filled with life and... Um filósofo chamado, né, Luiz Pondé, é famoso no Brasil inteiro, né? Acho que é Luiz, mas é Pondé, né? nas linhas cruzadas, falando sobre Deus, disse-se a pergunta mais óbvia que nós já nos fizemos, não é? Por que Deus permite que as crianças sofram? E ele sabe intelectualmente a resposta, por causa da lei de causa e efeito, por causa da lei da ação e reação, por causa da justiça divina. No Evangelho, segundo o Espiritismo, está por causa da aprovação para os pais, porque nós não podemos ferir e ficar impune, né? Nós não podemos negligenciar aquilo que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. Nós devemos seguir os conselhos de Jesus como cristãos, que é buscar primeiramente o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo, a paz de espírito, a certeza de que nós vamos conseguir controlar um pouco o desespero diante de sofrimentos, né, inexplicáveis quando nós não encontramos causas e explicações nesta encarnação,
nós perguntamos, né, facilmente quando estamos diante da dor, por que eu? Por que esta dor me atingiu? Por que eu estou sofrendo? Então quem acredita no Espiritismo e sente isso no fundo do coração, que é realmente, né, causador do seu próprio destino de felicidade ou de aprendizado espiritual, começa a amadurecer o broto da felicidade, no sentido de que Jesus mesmo advertiu que eu não vim trazer somente a paz, mas o consolo de que meu reino não é neste mundo. Que neste mundo nós teremos aflições, teremos momentos de paz, momentos, né, de maior dificuldades, mas nós não vamos simplesmente, né, encontrar a estabilidade plena de uma felicidade sem desafios neste plano. Jesus veio por amor, ele poderia ter ficado, né, no plano onde ele estava, mas como ele trabalha, Deus trabalha, veio para nos auxiliar, nos dar o caminho, a verdade e a vida. Sisters and brothers from every land, we are many peoples, yet one family. Let our differences be gifts, not barriers. Depois de um período que Jesus abandonou, não é o termo, mas que Jesus deixou o corpo, não é? E ficou nos orientando do plano espiritual. E aí teve os 40 dias, né, da sua materialização como espírito, onde todo mundo poderia vê-lo, e o fenômeno de Pentecostes, que ficou em muitas religiões, que os apóstolos falaram para todos em muitas línguas. Era uma feira comercial, materialista, como se fosse a maior feira do planeta hoje, e os espíritos apóstolos lá estiveram, orientados pelos seus anjos e mentores, né, pregaram a imortalidade da alma. Isso, nos primeiros tempos do cristianismo, ficou como uma cultura natural, como é hoje para o espírita saber que existem, né, situações no mundo espiritual bem próximas daquilo que nós imitamos aqui. Este centro espírita tem uma cópia no mundo espiritual exatamente igual à sua base, mas mais amplificada, porque é de lá que vem, né, as dimensões, né, do socorro, daquele irmãozinho que está sofrendo, daquela vibração que nós recebemos, daquela energia que nós não entendemos. Então, tem toda uma atividade invisível que, mesmo que nós não enxerguemos com os nossos olhos, nós sabemos que isto é real, porque passa a ser lógico para a nossa consciência que a morte não existe. Jesus explicou isso. Mas a humanidade cortou por materialismo, por ganância, por poder, por mais, né, de 1000 anos, né? Depois ali de 300 e tantos, no concílio, lá onde o imperador transformou a igreja, criou, né, a igreja oficial do Império Romano, que é a igreja que nós temos até hoje, que tem seus desafios, a católica, apostólica romana, se fundiu ao império. Tem um livro do Leon Denis que fala muito sobre isso, muito importante numa análise que é Cristianismo e Espiritismo. Explicou então a falha que se fez ao cortar-se a questão da reencarnação, daquilo que Jesus tinha falado, da possibilidade de nós conversarmos com o mundo espiritual, que já Moisés tinha limitado antes de Jesus, devido ao abuso, às falhas, aos falsos cristos e falsos profetas, às a vida continua além do corpo. Nada se perde no amor do Pai. Então a consciência jamais se apaga. Lógico, nunca será o espírito prossegue. Algo que não existe, né? Você não precisa proibir o Miguel de voar porque eu não tenho asas. Mesmo que você não proíba, eu não vou voar, não tenho asas, né? Então você proíbe algo que existe, que é possível. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. And this cup is the new covenant in my blood poured out. E isso tudo foi transformando em fantasmagórico o pensamento de que eu posso ter contato com a dimensão onde está o meu pai, o meu filho, as pessoas que eu amo, e que eles vivem, e que a carne é apenas uma ferramenta que nós temos para nos fazer nos movimentarmos como espíritos, ganharmos o pão com o suor do próprio rosto, aprendemos a amar, né? Aprendermos que o Denisar precisa tolerar aquilo que eu não falar corretamente, e com amor ele vai me corrigir, e não com ódio, com vingança. E assim, eu também tenho o mesmo compromisso com ele, é fazer ao próximo o que dele você gostaria de receber. É simples na teoria, mas na prática exige movimento. Movimento, perdão das ofensas, exige compreensão, aceitação que as causas anteriores das aflições estão baseadas na justiça divina, que não pune, mas que educa,
também exige humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livrinho que está aqui, que a gente sempre mostra, não é? Tem todas essas respostas. Parentesco corporal, parentesco espiritual. E nos primeiros capítulos aqui fala da lei de progresso. É justamente esta que nós temos que entender que é o objetivo da nossa encarnação. Eu progrido, às vezes, ao me dedicar à minha família. Eu progrido ao me dedicar aos meus filhos, eu progrido se todas essas coisas não estão dentro da minha ficha reencarnatória, ao meu trabalho, a cuidar da minha própria transformação interna, eu progrido, né? Porque aí é Deus e eu que teremos testemunhas. E disse Divaldo Franco no passado, mas que não se desfaz, não é? Porque nós temos, graças à bondade da tecnologia que Deus permitiu que nós compreendêssemos, no YouTube uma palestra que fala sobre lições de vida, aonde ele encontrou um senhor às 5 da manhã no aeroporto que estava meio agressivo com ele e ele tentou sair daquela situação. E ele disse, esta é a minha melhor versão. Imagina como eu era antes. Divaldo Franco. Então a gente tem que ter a humildade em saber que hoje nós somos os melhores que nós conseguimos dar para nós mesmos e para os outros. Não importa quem sejamos. Não importa se nós estejamos aqui na casa espírita, não importa se nós estejamos num presídio, não importa se nós estejamos num hospital, não importa onde é que nós estejamos. O fato é que nós já compreendemos, porque lemos o Evangelho, né, pelo menos algumas vezes, não somente quando viemos na casa espírita ao escutá-lo, mas abrimos este Evangelho, é um livro que deve ser de cabeceira, de sala, você, ao acaso, você vai entender muitas coisas que explicam, né, o porquê nós sofremos. E o objetivo disso não é vingança de Deus, é que este sofrimento nós semeamos. Se fôssemos mais sábios no passado, não teríamos semeado. Existe uma justiça divina que faz com que aquilo que eu emito de mim mesmo retorne para me trazer sabedoria. Como uma criança aprende que ela, se botar a mão no fogo, vai se queimar. Então ela não vai botar. Se ela botar 1, 2 ou 3 vezes, ela tem um problema, ela está doente, né? Ela precisa ser tratada de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, ter liberdade restrita e assim por diante. O progresso é infinito. É maravilhoso. Eu vi uma imagem da NASA, de uma galáxia, nossa galáxia viaja no universo a 600 km por segundo. Ela parece um peixe voando no oceano, assim, né? E bate asas, assim, porque o movimento, né? Em que direção? Né? A nossa galáxia, que vai além do Sol, que tem outros planetas e que se interliga com outras galáxias, e nós achamos que isso não tem uma organização, que não tem um Deus criador, e que esse Deus, ele somente por amor se mantém discreto na nossa própria consciência, porque caso contrário nós não teríamos nem mesmo desejo de avançar, desejo de progredir. O progresso, então, portanto, é uma lei de Deus. Nós vamos nos tornar a imagem e semelhança do nosso Deus Criador, nós vamos evoluir tanto em pensamento quanto em sentimentos, e isso exige, como disse o nosso querido Jesus Cristo no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é soberana no universo. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta de Allan Kardec, o que é Deus, e os Espíritos, na nossa linguagem, capaz de que pudéssemos entender, disse que é a inteligência suprema. E é também o amor infinito, a misericórdia infinita, o perdão das Sisters and ofensas. brothers from every land, we are many peoples, yet one family. Let our differences be gifts, not barriers. Esta visão. E, por exemplo, um espírito de graduação disse que Deus não se ofende com a nossa infantilidade. Ele sabe que somos a sua imagem e semelhança. Ele só nos enxerga perfeitos. Mas, por amor, quis que nós construíssemos o nosso próprio reino de amor, para que nós pudéssemos, então, como disse Jesus, sendo também filhos de Deus, herdeiros infinitos do universo, personalizássemos, né? Dessemos aqui, né, na nossa casa. Você sabe, a tua florzinha está aqui, né? Talvez o outro botasse a florzinha ali, né? A tua água está aqui, mas talvez o outro botasse a água na mesa em outro lugar, porque nós somos individuais, nós somos únicos, e essa relação de riqueza de Deus também nos dá a oportunidade de sermos únicos no coração de Deus, né? Porque o filho ciumento, o filho pródigo, vai achar que não tem espaço para ele, né? Se Deus ama o teu irmão, se Deus ama o outro. Mas como ele é o amor infinito e o coração não tem escada, né, não tem gaveta, Deus nos ama como todos os seus filhos. E nesta lei de progresso,
deu a liberdade também, e está aqui neste livrinho, né, que tomássemos cuidados com aqueles que fazem profetismo inútil, né, hoje em dia e em desserviço ao próprio Espiritismo, né? Temos falado sobre isso não raras vezes, e Jesus advertiu que nesta época de transição planetária, nós sairemos do mundo de provas e expiações porque nós tivemos já um pouco de humildade de entender que nós não somos vítimas das dores e dos sofrimentos, e entendemos também com uma certa maturidade do senso moral, de compreensão, de que felicidade não é prazer e infelicidade não é dor. Não é esta dualidade, né? A dor é uma advertência para nos dar sabedoria. A sabedoria para que eu possa crescer como espírito, já que eu sou eterno, e a única coisa que eu consigo passar para a próxima dimensão é justamente o que é espiritual, o que está relacionado a esta dimensão. Nós temos um corpo, e isso não é só o Espiritismo que inventou, não inventou, não é só o Espiritismo que traduziu isso em livros. São Paulo falava sobre o corpo incorruptível, que era o corpo do perispírito. A vida continua além do corpo. De nos nada se perde no amor do Pai. Então a consciência jamais se apaga. Suficientes para termos humildade e amor para entrarmos nas colônias espirituais, e misericórdia, é claro, e não formos rebeldes, seremos facilmente atendidos por irmãos de luz quando desencarnarmos. Take and A morte não eat. dói, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Antes do tempo. And this cup is the new covenant Se in não, my se blood somos poured out. rebeldes, se somos ingratos, se somos materialistas, se somos reacionários, nós vamos ficar como andarilhos, né? Como fantasmas perdidos. Estes fantasmas, sejam gênios do bem ou do mal, que não conseguem, né, fazer a sua transição para a vida espiritual, ficam vagando às vezes, prometendo coisas que não são capazes de cumprir. Nós temos, por exemplo, hierarquias nos mundos. Aqui no Evangelho, ó, Mundos de Expiações e Provas, capítulo 3, página 53, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que, como eu disse, né, nós abrimos cotidianamente. Tem os mundos regeneradores, que é onde nós vamos aprender, né? Mundos de provas e expiações a gente sofre, a gente aprende. Mundos regeneradores a gente recupera, a gente se arrepende, a gente repara, né? Eu joguei um ovo na parede, eu quebrei a parede, eu quebrei para entrar no banco, né? Eu criei um problema para mim, né? Eu vou ter que resolver isso com a justiça e eu vou ter que reconstruir a parede, eu vou ter que pintar a parede, né? E ainda vou ter que compensar o dono da parede, né? Pelo transtorno que eu causei a ele. Peace be with you, E Thomas. assim é com o meu irmão. Look at my hands Quem te and my feriu vai te side. curar, Do disseram not os disbelieve, gregos. but believe. Mundos My Lord. regeneradores é isso, não são mundos felizes. Mas temos, depois disso, né, mundos mais felizes, mundos angelicais e um infinito de coisas que nós vamos vivendo como estímulos de progresso. My Father has fashioned many homes in the vast Mesmo heavens. que a gente vai ficando As assim you mais see cansado these worlds, know that they fisicamente, too are mas filled with normalmente life quem and fica um pouco mais cansado fisicamente, que tem esta compreensão, se torna um pouquinho mais sábio ao tomar decisões menos impulsivas, né? Nós não temos aquele hormônio da juventude que você bateu já levou. Né? Você começa a pensar melhor, você começa a agir melhor. Quando nós reencarnarmos lá num futuro distante, a gente já vai estar um pouquinho mais para frente e não vamos ter tanto sofrimento. Então, o que eu quero de consolo melhor? Que esse, que é o progresso infinito para a minha angústia de conviver com a minha própria consciência, que me trai muitas vezes por decisões errôneas que eu tomei por causa do orgulho. Porque eu me deixei obcecar quando tive em determinada encarnação a posse, né, do poder para fazer o bem e fiz o mal. Quando eu tive o dinheiro na mão porque eu fui um secretário da educação e usei o dinheiro para comprar uma mansão e deixei as pessoas na ignorância, né, que serão posteriormente, não é? Pessoas que estarão socialmente marginalizadas porque eu tirei o dinheiro que não era meu para construir coisas para mim por egoísmo, por maldade. Qual é a minha relação de causa e efeito igual ao decapitar uma pessoa, a cortar o pescoço de alguém e não deixar com que ele se desenvolva? Terei que resgatar isso de uma maneira bem difícil às vezes. Então vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Compreendendo a lei de causa e efeito, nos tornamos mais prudentes em fazer o mal. Cansamos do mal. Ah, mas eu nunca fiz o mal. Que bom, se nesta encarnação você nunca fez o mal, mas se não tivesse feito na outra, não estaria encarnado ou encarnada no mundo de provas e expiações. É simples como 2 mais 2.
Só que o filósofo materialista, se colocar essa simplicidade no seu discurso, ele vai perder a razão, não vai ter como criar dúvida, vai ficar parecendo tudo muito óbvio. Sisters and brothers from every land, we are many peoples, yet one family. Let our differences be gifts, not barriers. Nós não podemos nos deixar iludir também pelo medo, né, para concluirmos em 5 minutos, desta enxurrada apocalíptica que as pessoas estão colocando em coisas não autorizadas pelo próprio Senhor Jesus, para se aproveitar, né, e ganhar visibilidade pública e fama de falso Cristo e falso profeta, não como falsos, né, mas a gente denuncia como falsos. Por quê? Já em 1800 e lá vai bico, tem aqui os mundos regeneradores. Então, já há mais de 200 anos nós estamos sendo preparados para ficarmos na porta estreita que disse Jesus, fora os 2000 anos que Jesus veio, fora o tempo anterior, como consciência cristã. Então, agora qualquer pessoa abre um canal na internet, se diz que os seus mentores, que a gente não sabe quem é, disseram que todo mundo vai para o planeta inferior. Quem disse? Quem é que é capaz? Como essa pessoa pode, né? Hoje nós temos aqui na Terra, na justiça da Terra, um termo que diz segredo de justiça. Nós temos com Deus segredo de justiça, né? Deus é que vai nos julgar. Nós estamos encarnados, portanto, até o último segundo, uma pessoa santa pode se contaminar pelo erro. E uma pessoa que é má pode se santificar, porque a gente não sabe o que passa naquele espírito. Então, se vocês virem por aí, vai para Orion, vai para Orion, vai para Orion, é falso profetismo, né? Não se sabe. Nós só saberemos onde será a nossa próxima morada quando nós conversarmos com o nosso próprio mentor espiritual, com Deus. Isso está sendo colocado de uma forma terrível na internet, distorcendo o que precisa ser feito com urgência neste momento de materialismo, que é o exemplo de perdão, de caridade e de amor ao próximo. Jesus, que foi gênio antecipado, porque ele ajudou a construir inclusive a Terra, há 4 bilhões de anos já era Jesus, já tinha feito a sua evolução, quando reencarnou, não ficou metendo terror, não ficou dizendo, olha, né, ele disse, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, mas era Jesus, eu não te julgo, né, então meu pai também não vai te julgar, quem são aqueles, né? O que queres que eu faça? A vida continua além do corpo. Caridade nada se perde no amor do Pai. Então a consciência jamais se apaga. O espírito prossegue. Tem os meus mentores, a congregação estelar, não sei o que. Tudo isso pode até existir. Mas eu vou dizer para vocês assim, eu não me considero uma pessoa que Take não and estude. eat. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. And this cup is the new covenant in my blood poured out. Esse universo tão infinito. Então imagine quem está chegando, né, que nunca viu. Eu nunca vou atingir isso. Eu vou para o inferno, né? Então quer dizer, sabe? Orion está lá e o outro não sei o quê. Aí pegaram um monte de gente famosa, né? Tudo invenção. Porque a porta estreita dos mundos, a chave é o amor. É a caridade, né? E se nós vimos São Paulo se regenerar no tempo de Jesus numa única vida de assassino de cristãos, se transformar no maior divulgador do cristianismo, como é que a pessoa pode dizer, né, que você, quando desencarnava para outro planeta, está te julgando e não está observando, portanto, né, o que se faz? Falsos cristos e falsos profetas, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má se cará. E para concluir, o que as pessoas não fazem, justamente porque isso parece uma divisão e não é, porque eles não falam, né, em nome do Espiritismo, felizmente, né, mas aqui nós estamos falando pelo Espiritismo, pela mediunidade, pela vida após a morte, é que as pessoas não têm vontade, né, de entrar nessa questão religiosa e caridade e preferem dizer, não, eu não acredito. E vivem a vida imprudentemente, andando em círculos, né? Vão para cá, Peace be with you, vai lá, Thomas. ganham dinheiro aqui, vai para lá, vai Look para at lá. my hands Só no prazer, and my se tem side. dor, está sofrendo. Do not Se tem prazer, disbelieve, tá but feliz. believe. My Lord. Se tem dor, é um drama, sou vítima. Se tem prazer, né, eu sou um merecedor daquele prazer. Não tem nada de sabedoria nisso, né? O hedonismo, como disse, né, o filósofo na França. My father has fashioned many homes in the vast O heavens. hedonismo é o prazer pelo prazer. As you see Vivemos these worlds, know that they confundindo too como os are filled with romanos life confundiram, and como todos os impérios. E agora tem, né, esse escândalo aí do anticristo Epstein, né, que era, né, satanista e pedófilo, né, e outras coisas tantas.
justamente, né, com tantos poderosos envolvidos, como foi no Império Romano, como foi na Pérsia, como foi em qualquer lugar onde o materialismo impera e não temos sensação de justiça, onde Deus não está presente, né, o mal faz colmeia. Mas Deus, que é bom, disse: nenhuma ovelha se perderá, nem estes se perderão. Só que, claro, cada um segundo as suas obras, o progresso será mais difícil, talvez, para uns do que para outros, mas eu quero pensar em mim, eu não posso me comparar com um presidente americano, eu não sou nem síndico do meu prédio, então não tenho competência para isso, não é? A humildade, caridade e amor é o que o Espiritismo prega. O que é místico, a gente pode deixar um pouquinho de lado, mas eu posso ter certeza que a morte não existe. E o simples, se eu tiver um quartinho, uns livros e um pouco de liberdade quando eu desencarnar, eu já vou estar feliz. Eu não quero, né, um universo para mim. Eu vou poder, né, sair num jardinzinho, no hospital, vou poder conversar lá com o meu avô, que faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, que eu não me lembro dele. O que eu quero de mais legal que isso? Ver o meu pai, que faz 10 anos que desencarnou. Saber quem foi o meu filho na outra vida, que eu amo tanto, saber o porquê que algumas coisas eu consegui, outras não, fazer a minha análise psicológica. Eu não preciso ter ganância de querer ser mais do que isso, porque eu vou chegar a ser grande espiritualmente, mas quero ser como Deus, humilde. Pelo menos na teoria a gente vai pensar isso com um pouco de inspiração. Na prática é o dia a dia, errar e acertar, né? E quando acertar, salvar o melhor, para concluir. Quando você faz uma comida, você fez o teu melhor arroz. Bom, é esse que é o meu parâmetro, aqui que eu quero chegar. Daí no outro dia queimou, no outro dia ficou uma gororoba, né? Então eu tenho que lembrar, né? No churrasco é a mesma coisa. Então eu quero... A mente é a mesma coisa. Hoje eu estou bem, eu estou feliz, eu perdoei, eu fiz caridade. Beleza, no outro dia você está um inferno, brigou no trânsito, acordou. Não, mas o meu padrão é esse aqui que eu quero chegar. É o teu padrão, não é o do outro. E assim é a evolução, é que nem um coração, que nem as ondas do mar. E se eu tenho a certeza de que a morte não existe e que a vida é eterna, eu não vou desistir. Por mais que eu me perca na floresta, né? Na Amazônia, disse meu amigo que às 4 da tarde tu não enxerga o sol mais. Eu sei que ele existe. E eu vou conquistar a liberdade porque eu amo, eu entendi e agradeço ao Espiritismo por este consolo. Eu espero ter sido suficientemente, né, colaborador no sentido de fazer esse esforço de testemunhar o tanto de bem que o Espiritismo me faz todos os dias, tão imperfeito que somos todos nós. Agradecendo, portanto, a atenção do plano espiritual, de vocês, o que não for útil, né, que seja retirado dessas palavras, mas o que for útil que possa virar sementes de amor, Senhor Jesus, em resgate a nós próprios, no nosso equilíbrio, e que possamos, sem egoísmo, mas para que possamos auxiliar o nosso irmão, termos o mínimo de paz e de amor para poder dividir também com o nosso próximo. Perdoai as nossas ofensas, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado.